Oi, oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Josué, capítulos 19 e 20, o Salmo 106 e Romanos, capítulos 5 e 6. Amém? Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? Vamos lá? E saiu a segunda sorte a Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá, e tiveram na sua herança Berseba, e Sebá, e Moladá, e Azar-Sual, e Balá, e Azem, e Autolada, e Betu, e Ormá, e Ziclag, e Bet-Marcobote, e Azar-Susa, e Bet-Laboate, e Saruém, 13 cidades e suas aldeias, e Ain, e Rimon, e Éter, e Asa, 4 cidades e suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Balaate-Ber, que é Ramá, do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos filhos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E sobe o seu termo pelo ocidente a Maralá, e vai até Dabezete, e chega também até ao ribeiro que está defronte a Jocneão. E Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislot-Tabor. Sai a Daberote e vai subindo a Jáfia. E dali passa pelo oriente, para o nascente, a Gat-Efer, em Etecazim, chegando a Rimon-Metoar, que vai até Neá, e, rodeando-a, passa o termo para o norte de Anatom, chegando ao vale de Iftael, e Catate, Naalau, e Siron, e Idala, e Belém, 12 cidades e suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu para Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo de Israel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anarate, e Rabite, e Quiseon, e Ebes, e Remete, e Enganim, e em Adar, e Bet-Pares. E chega esse termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e vai até terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, e foi ao seu termo Elcate, e Ali, e Betém, e Aquisaf, e Elameleque, e Amade, e Milzal, e chega ao Carmelo para o ocidente, e a Siole Banate, e chega para o nascente do sol, a Bet-Dagon, e chega a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque, e ao Neeu, e vem sair a Cabu pela esquerda, e Hebron, e Reobe, e Ramon, e Caná, até a grande Sidom, e volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então torna esse termo a Osa, para terminar no mar, na região de Aquisibe. E o mar, e Afeque, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe e desde Alon em Zaananim, e Adame Neguebe, e Jacneel até Lacum, terminando no Jordão. E volta este termo pelo ocidente e Asnot Tabor, e passa para o Coque, e chega a Zebulon ao sul, e chega a Aser ao ocidente, e a Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas, Zidim, Zer, e Amate, Racate e Quinerete, e Adma, e Ramar, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, e Iron, e Migdal-el, Porém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias.
Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o seu termo da sua herança, Sora, e Estaol, e Icernes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Elteque, e Gibeon, e Balaate, e Jeude, e Bet-Bareque, e Gat-Rimon, e Mejarcon, e Racon, com o termo de fronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, e a tomaram, e a feriram ao fio de espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lesem, chamada Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram as cidades que pediu, e Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança, por sorte, em Siló, perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue, e fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á parte da cidade e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção, e não o odiou antes, e habitará na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, e à cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes, na Galileia, na montanha de Naphtali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriat-Arba, que é Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitassem entre eles, para que se acolhessem a elas todos aqueles que por engano matassem alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. Salmo 106. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos com os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Porém, cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar à cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão.
E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas, e invejaram a Moisés no campo, e a Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a boca e engoliu a Datã, e cobriu o grupo de Abirão. E um fogo se acendeu no seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pela terra. Também se ajuntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias e fez juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi contado como justiça, de geração em geração, para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera, antes se misturaram com todos os gentios e aprenderam as suas obras, e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que o odiavam se asseoraram deles. E os seus inimigos os oprimiram e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu à sua aflição, ouvindo o seu clamor, e se lembrou da sua aliança e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Assim, também, fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e em todo o povo diga: Amém. Louvai ao Senhor. Romanos, capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bem alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir.
Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais o que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas também onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua redenção. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina ao que fostes entregues, e, libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, porque, quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.